Na época do calor, todo mundo busca uma maneira de se refrescar. E a gente pode dizer que esse hábito praticamente virou moda. Afinal, as temperaturas bateram recordes nos últimos anos, resultado de um processo que começou há mais de um século. As mudanças climáticas começaram lá atrás, depois da era industrial, a partir dos gases de efeito estufa que a atividade humana vai acrescentando. E esses gases continuam se somando ano após ano. Então, é um efeito acumulativo. Então, na verdade, todos os últimos anos têm sido os mais quentes da história até agora. 2025 foi o terceiro ano mais quente da história, atrás de 2024, o segundo, e 2023, o mais quente já registrado até então. Mas como explica o coordenador de operações e modelagem do Semadem, o ano passado não tinha a previsão de ser tão quente assim. 2025 foi um ano que teve o fenômeno do Laninha, que consiste no esfriamento das águas do Oceano Pacífico, que é um oceano imenso. Então, águas mais frias inibem um pouco esse aquecimento global. Então, nós sabíamos que seria de fato um dos anos mais quentes, mas ser o terceiro maior, mesmo com uma situação do Laninha, eu diria preocupante. Não só por isso, porque isso significa que um ano normal ou um próximo ano do El Niño seria muito pior, sino também pelo valor da temperatura que foi atingido, quase 1,5 graus acima do que era na era pré-industrial. Isso está praticamente no limite do fixado no Acordo de Paris. A temperatura média global chegou a 14,97 graus Celsius. A estimativa era de que esse nível seria atingido daqui mais de 25 anos. Nós temos uma muito maior frequência de ondas de calor, está muito claro aqui no Brasil, por exemplo, e nós também temos ondas de frio mais intensas, como a que, por exemplo, agora está sofrendo o hemisfério norte, Estados Unidos, parte da Europa. Então, os extremos, as oscilações se tornam maiores. Claro, os eventos quentes são mais frequentes e mais extremos, mas os eventos frios também são. Essa onda de calor pode intensificar desastres naturais e gerar outros problemas para a sociedade. Por isso, a Defesa Civil precisa estar atenta. O plano B é adaptação. Conseguir se adaptar para mitigar de alguma forma esses impactos. E ter defesa civil mais bem preparada para agir em casos de inundações, de deslizamentos de terra, apoiar instituições como o Semadem, que são as que provêm as informações técnicas necessárias. Esse mestre em sustentabilidade explica que as pessoas vão sentir diretamente os impactos desse calor na saúde e também no consumo. O aumento da temperatura média do planeta traz diversas consequências, né? A principal que a gente está sentindo é o que a gente está vendo aqui na entrevista, aqui, né? A intensificação dos fenômenos climáticos. Então a gente vai ver cada vez mais tempestades mais fortes, secas mais severas, enchentes, falta de água, o excesso de água. Ou seja, os picos vão ficar cada vez maiores, os picos de excesso e os picos de escassez. Além disso, a gente pode começar a ter até falta de alguns alimentos por conta de questões de safra, né? E também todas as consequências das ondas de calor também, né? Que é o fenômeno que mais causa óbito no mundo, são as ondas de calor. Então tudo isso vai se agravando com o aumento da temperatura média do planeta. Para 2026, segundo o coordenador do Semadem, as previsões também não são muito positivas. Existe uma certa expectativa na segunda metade de 2026 de termos um aquecimento do Oceano Pacífico. Provavelmente pode derivar numa situação do El Niño. Anos do El Niño são mais quentes ainda. Então, acho que podemos especular com que 2026 será, se não o ano mais quente da história, um dos mais quentes novamente. Cada um pode tentar colaborar para que os problemas climáticos diminuam. Pode parecer pouco, mas se todos fizerem a sua parte, a situação pode ser amenizada. Evitar, né, ficar usando o carro desnecessariamente, que isso vai contribuir com os gases de efeito estufa. Então acho que cada um pensando com responsabilidade, eu acho que vai ajudar. A Câmara de São José tem projetos ambientais que buscam favorecer o clima da cidade. Ampliar a arborização no município é uma das preocupações dos parlamentares. Eu apresentei vários projetos na área de meio ambiente. Um deles foi aprovado por unanimidade, que é a instalação de vagas verdes, que nós chamamos.
nas áreas de estacionamento dos carros, colocar árvores para aumentar a cobertura arbórea de São José e diminuir o impacto das temperaturas elevadas. A gente está vivendo aí 40 graus, é difícil todo mundo encarar. Propus também um projeto de lei de economia circular. O que é isso? Aquilo que eu uso na minha casa de produto, aquilo é reaproveitado no processo da coleta, do despejo, lá no sanitário, do retrabalho para ser aplicado de novo na cidade, geração de renda para as pessoas. É a economia circular, reaproveitando os produtos que seriam descartados. Para o vereador Carlos Abranches, pensar em leis que protejam o meio ambiente e, consequentemente, contribuam para a melhora das temperaturas é trabalhar pela saúde pública. Se não for cuidado agora, esse problema das altas temperaturas num país tropical como o nosso, clima temperado, e em boa parte tropical por causa da proximidade com a linha do Equador, o calor é maior, isso repercute aonde? Vai aparecer onde? Crianças e idosos, sobretudo, aparecendo lá no pronto-socorro da Vila Industrial, lá no hospital municipal, enchendo aquilo de necessidades de recuperação com insolação, com uma série de desidratação, com uma série de enfermidades ocasionadas pelo quê? Por esse tipo de problema. O que o vereador precisa fazer? Propor leis que previnam esse tipo de problema.